Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao canal Rick Videoaulas. Depois de mais de um ano, nós estamos de volta e aconteceu um monte de coisa. O meu último vídeo foi postado no dia 19 de julho do ano passado. Foi o vídeo do Cuba Libre, momento aleatório. O último corte sobre a Revolução de 1848 na França foi postado dia 2 de setembro do ano passado. Aí eu me comuniquei com vocês via Instagram, dia 15 de outubro, meu computador tinha quebrado. Aí veio final da escola, aí veio vestibular, eu fiquei em vestibular até janeiro. Aí eu fiquei fazendo 2 faculdades no primeiro semestre, aí agora meu celular tinha quebrado, eu tô gravando com o celular da minha mãe, mas não importa, acabaram as desculpas, acabou a procrastinação, o Rick Videoaulas está de volta e em clima de eleição. A gente vai falar sobre as eleições mais marcantes da história do Brasil nesse novo quadro que é o Eleições Históricas. E eu posso gravar mais vídeos dessas séries depois, se vocês gostarem. O canal cresceu muito, acho que mais do que dobrou, quase que dobrou, mais do que dobrou o número de inscritos desde que eu parei de postar vídeo. Se esse vídeo aqui não bombar, eu vou saber que o certo é eu parar de fazer vídeo, deixa que já tá lá, não inventa de fazer mais coisa. Espero que eu não fique tão enferrujado nesse vídeo aqui, né? Faz tempo que eu não faço vídeos assim, que eu não faço produções assim. Então eu espero que vocês estejam comigo nessa nova caminhada. Já segue a gente lá nas redes sociais, por favor, tá passando aqui embaixo. Se inscreve no canal se você gostar do vídeo. E é isso, vamos pro vídeo, porque a gente vai começar com a eleição de 1930, que não elegeu Getúlio Vargas, mas ele virou presidente. Então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia de eleições históricas da volta do Rick Videoaulas. Ah, e isso aqui foi jogando bola, pra mostrar que eu tenho que ser realmente youtuber e não jogador de futebol, né? E eu nem tava no gol, é melhor nem contar a história. Bom, vamos lá então. Como em todo assunto, a gente tem que contextualizar, tem que entender o que estava acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo no mundo quando aquele fato ocorreu, historicamente. E aqui a gente está falando do contexto das eleições de 1930. O contexto era de oposição às oligarquias. Vimos no vídeo da Revolução Constitucionalista de 1932 e da Constituição de 1934. Foi um dos últimos vídeos que eu fiz, tá passando aqui em cima do card de um dos lados, agora não lembro mais de que lado que fica, faz tanto tempo. Mas tinha 4 movimentos principais que a gente pode destrinchar melhor no outro vídeo sobre a crise das oligarquias e as críticas às oligarquias que vinham desde 1894, né, na República Oligárquica, após a queda do Império de Dom Pedro II, instaurada a República com Marechal Deodoro, depois Floriano Peixoto em 1889 até 94. Aí, a partir de 1894 até 1930, a gente tem o período conhecido como República Oligárquica. E contra essas oligarquias, contra aquela história do mandonismo, do voto de cabresto, do coronelismo e principalmente da política do café com leite, da alternância entre Minas Gerais e São Paulo no poder, há 4 movimentos principais contra a oligarquia. Então, as oligarquias dissidentes, aquelas que estavam contra a política do café com leite, não necessariamente contra as oligarquias, tá? Era contra o sistema da política de café com leite que não mais funcionava para essas oligarquias. Tem o movimento tenentista, que cobrava melhores condições e mais direitos para os militares, principalmente os de média e baixa patente. O movimento operário, claramente inspirado na Revolução Russa, nos ideais comunistas, e as camadas médias urbanas, que pregavam também direitos liberais, iluministas, e por aí vai. E aí, contextualizando um pouquinho os governos que vieram antes de Washington Luiz, que de certa forma foi um protagonista dessa história, dessas eleições. Os governos da política do café com leite e do voto de cabresto. Aí tudo, lembrando, desde 94 até 1930 foi tudo assim. Alternância, tudo combinadinho. Epitácio Pessoa, do Partido Republicano Mineiro, governou de 1918 a 1922. Durante o governo do Epitácio Pessoa, houve uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos, houve o centenário da independência, né? Agora a gente está no bicentenário da independência, e também a Semana de Arte Moderna. Então,
novos ideais, novos valores surgindo durante o governo de Epitácio Pessoa. Também durante seu governo foi fundado o Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB. Só que assim, ele foi fundado em março, aí já foi banido, proibido em julho, se eu não me engano. Depois ele volta, passa por vários estágios, né, até com influência no movimento operário. Depois do Epitácio Pessoa, que também teve, se eu não me engano, teve um estágio de sítio no governo do Epitácio Pessoa, quando direitos civis são suspensos em prol do governo e de uma necessidade do Estado. Depois do Epitácio veio Arthur Bernardes, que era também do PRM. Ele governou de 1922 a 26, e principalmente instaura o estado de sítio em frente à crise das oligarquias e frente a toda essa manifestação. Porque a gente não está falando de pessoal vai para a rua, nossa, abaixo as oligarquias, fora oligarcas. Não, era um negócio ferrenho mesmo, assim. Então, a gente teve em 1922 a revolta do Forte de Copacabana, isso tudo só de movimento tenentista. A gente teve, já tinha tido greve geral, né, em 1917. A gente teve revolta paulista, também tenentista, em 24. A gente teve a Coluna Prestes de 25 a 27. E aqui é muito legal a gente ressaltar sobre a Coluna Prestes, que foi promovida principalmente pelo Luiz Carlos Prestes, que depois vai para a Bolívia, depois se aproxima das ideias comunistas, depois ele volta para o Brasil, tentona comunista. Tentona é complicado, né? Em 1935, mas Luiz Carlos Prestes nada tem a ver com o Júlio Prestes, que é o cara que a gente vai abordar aqui, que é quem concorreu com o Getúlio Vargas nas eleições de 30, tá? Eles só têm o mesmo sobrenome, não sei se eles têm um tataravô igual, mas eles não têm qualquer relação política. Pelo contrário, inclusive, né? O Luiz Carlos Prestes era contra as oligarquias e o Júlio Prestes era um oligarca. Após o governo de Arthur Bernardes, assumiu Washington Luiz, do Partido Republicano Paulista, de 1926 a 1930. E ele assume no auge da Coluna Prestes, né? 25 a 27, e também no auge do tenentismo. E daí ele é marcado por frases polêmicas, como a questão social é caso de polícia, governar é abrir estradas. Quem se importa com segurança, saúde, educação, economia, alimentação? O importante é abrir estradas. E, frente a todo esse cenário, eu tô até sem fôlego, que eu começo a falar mais devagar, é falta de prática, né? Falei que eu tava enferrujado. O governo Washington Luiz foi marcado por diferentes problemas. Então, ele sofreu muito com a oposição a ele, a oposição às oligarquias. Então, muitos ex-membros do Partido Republicano Paulista, do PRP, saíram do partido revoltados com essa questão toda e fundaram o PD, que era o Partido Democrático. Membros do PRP contra um cara que era do PRP, Washington Luiz. E ele também sofria com a oposição das oligarquias dissidentes, que a gente já falou, que essas oligarquias não necessariamente eram contra o movimento oligárquico, mas contra aquele movimento oligárquico que não as beneficiava como as beneficiava anteriormente. O Washington Luiz também sofreu com influências externas, né? Então ele governa de 26 a 30, ele sofre com a crise de 29 de Nova York, que afetou o mundo todo. Já afetaria em condições normais, né? Porque os Estados Unidos cresceram muito após a Primeira Guerra Mundial, mas com o fato de o Brasil ter uma economia muito focada no café, a partir do momento em que o mundo está numa crise absurda, ninguém vai comprar café, né? E o Brasil, lá com o Epitácio Pessoa, já tinha se aproximado dos Estados Unidos. Então era uma relação de dependência que passou da Inglaterra para os Estados Unidos, e essa questão de não ter mercado consumidor afetou muito o Brasil. E qual que seria uma solução para isso? Vamos criar indústrias, beleza. Mas o Washington Luiz com certeza não era o cara que ia fazer isso, não era um oligarca que ia colocar indústrias no Brasil, porque não tinha nada a ver, ia contra o que ele acreditava e o que beneficiava. E daí tem um acordo e uma traição também. O Washington Luiz, quando ele assume, ele faz um acordo com Minas Gerais, que quando ele saísse do governo, ele seria presidente até 1930, né? E quando ele saísse, Antônio Carlos de Andrada, do Partido Republicano Mineiro, assumiria. Acontece que ele traiu a política do café com leite, ele traiu o PRM, né? E não indicou o Antônio Carlos de Andrada, ele indicou o paulista Júlio Prestes. Então seria a continuidade do PRP no poder, ao invés do PRM. Isso vai deixar o PRM pistola, e a gente vai ver agora o que isso influenciou nas eleições. Bom, finalmente as eleições de 30, o tema deste vídeo. As eleições de 30 tiveram a última quebra da política do café com leite, né? Tanto que a gente tem aí o Washington Luiz traindo Minas Gerais. O voto nessa eleição era aberto, não era secreto, as mulheres não votavam, um monte de gente não podia votar e muitos não assumiam, muitos políticos não assumiam porque os presidentes não deixavam, porque não era conveniente para eles politicamente em termos dos seus interesses, né? E daí a gente tinha duas chapas.
a chapa Júlio Prestes Vital Soares, do PRP, com o apoio do Washington Luiz, a chapa oligárquica, e a chapa Getúlio Vargas João Pessoa, a chapa da Aliança Liberal, uma chapa independente, uma chapa liberal, uma chapa que viria para mudar, que viria para trazer uma nova Constituição. Tínhamos um gaúcho, né, o Getúlio Vargas, com um paraibano, o João Pessoa, era o presidente do estado da Paraíba, né, e hoje em dia ele é nome de capital. E a Aliança Liberal era apoiada pelo PD, que era justamente oposição ao PRP, pelo Rio Grande do Sul, estado do Getúlio, pela Paraíba, estado do João Pessoa, pelos militares, tenentistas, movimentos anti-oligárquicos, e por Minas Gerais. A gente tinha em Minas Gerais contra as oligarquias, simplesmente porque era contra o Washington Luiz, que havia traído Minas Gerais, havia traído o PRM. Então tínhamos PRM, PD, RS, PB e militares. E também tinha um discurso de que eles eram contra as oligarquias. Só que eles eram todos oligarcas também, cada um no seu lugar, de diferentes formas, mas eles eram todos oligarcas também. E, frente a todo este cenário, acusação de fraude pelo lado do Getúlio Vargas, Júlio Prestes venceu as eleições de 1930. E daí vocês devem estar começando a se perguntar, se você souber, né? Você sabe que o Getúlio Vargas virou presidente do Brasil em 1930. Só que ele não ganhou as eleições. Então alguma coisa errada aconteceu, alguma coisa muito esquisita aconteceu. E essa coisa esquisita foi o caso João Pessoa. João Pessoa, que era da Paraíba, que era vice do Getúlio Vargas, ele era presidente da Paraíba. À época, né, não se falava governador. À época ele ainda não era o nome da capital da Paraíba. Se eu não me engano, a capital da Paraíba tinha um nome super criativo, tipo Cidade da Paraíba. E ele tinha seus opositores dentro do seu próprio estado também. Então, o coronel José Pereira Lima, chefe político de uma pequena cidade, se eu não me engano era a cidade de Teixeira, ele era opositor de João Pessoa. Também opositor de João Pessoa, também com ligações com Teixeira e com ligações com José Pereira, estava João Duarte Dantas, que apoiou José Pereira. E frente a toda essa questão, a gente tinha uma Paraíba quase que em guerra civil, com toda essa oposição interna que tinha, e o João Pessoa não tinha auxílio, as tropas do João Pessoa, a polícia paraibana não tinha o apoio do governo central, não tinha o apoio de Washington Luiz. Até porque, lembremos, João Pessoa era vice do Getúlio, que estava contra o Júlio Prestes, que era apoiado pelo Washington Luiz. Então, Washington Luiz não vai ajudar João Pessoa. Pelo contrário, ele tinha ligação, sim, com esse João Dantas, com o José Pereira Lima. E, frente a essa história toda, o João Pessoa mandou a polícia paraibana fazer uma busca no escritório do João Dantas para quê? Para ver se achava algum documento comprometedor, que linkasse ele ao Washington Luiz, para ver se ele conseguia enquadrar o João Dantas em alguma coisa. E realmente acharam coisas comprometedoras, só que não eram cartas políticas, ligações com Washington Luiz. O que foi encontrado de comprometedor foram cartas amorosas, cartas eróticas, trocadas por João Dantas com a professora e poetisa Anaíde Beiriz. Essa professora ela era revolucionária para a época em termos de representatividade, cortava o cabelo curto, tinha padrões e valores diferentes dos da época para uma mulher. E essa história toda pegou muito mal para o João Dantas, pela ideia das pessoas na época, e pegou pior ainda para a coitada da Anaíde Beatriz, que era amante dele, né? Ela tinha, se eu não me engano, ela tinha uns 17 anos a menos que ele, mas ela era amante do João Dantas e pegou muito mal para ela e pegou muito mal para ele. E o João Pessoa mandou publicar essas cartas no jornal oficial do estado. Para você ver, o João Dantas deve ter ficado pistolaço. Tanto ficou pistolaço que ele sacou a pistolaça dela numa tarde em Recife, na confeitaria, não sei agora se é cafeteria ou confeitaria, acho que é Confeitaria Glória, em Recife. João Dantas sacou sua pistola e assassinou João Pessoa. Depois disso, ele foi preso e foi assassinado na prisão. Com certeza não é uma história levinha. A gente tem lá em cima esse livro, aqui em cima, 3 homens chamados João. Eu não vou recomendar esse livro porque eu não li o livro. Eu não sei muitas coisas sobre o livro, mas pesquisando sobre essa história, eu descobri que a Ana Maria César escreveu esse livro com muita pesquisa. Tem partes que são de fato realísticas e outras partes que ela introduziu nos meandros da história. São 3 homens chamados João que faleceram, foram mortos naquele período. E daí a gente tem 2 que vocês já viram aqui, né? O João Pessoa e o João Dantas. E um terceiro, João Suassuna, que também era opositor do João Pessoa, também tinha ligação com Washington Luiz, já tinha sido, se eu não me engano, presidente da Paraíba também. Ele é pai do Ariano Suassuna, que escreveu O Auto da Compadecida, que faleceu em 2014 e foi um dramaturgo e artista brasileiro.
e ele também é assassinado naquele ano, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, onde ele morava. E esse foi o caso João Pessoa. Então nós temos o vice de Getúlio Vargas, que tinha perdido a eleição, sendo assassinado por um cara que tinha ligação com o cara que apoiou o cara que venceu o Getúlio. O que o Getúlio disse? O Júlio Prestes encomendou isso aí. Tá na cara que foi encomendado pelo Júlio Prestes, pelo Washington Luiz. Pois é, o Getúlio Vargas se valeu do assassinato de João Pessoa como pretexto para um golpe militar de Estado, dizendo que havia sido encomendado pelo Prestes. E ele toma o poder. Ele sobe com as tropas dele desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, toma o poder e torna-se presidente do Brasil. Tá explicado então, né, por que o presidente que assumiu não foi o que venceu as eleições. E ele falou, já tinha sido fraudada mesmo, né? E daí se aproveitou dessa situação toda. E o Getúlio, ele tinha uma coisa muito de querer agradar a todos. Então, na soma das insatisfações, ele tinha uma coisa para cada grupo. Então, o movimento tenentista, ele assume o governo vestido como tenente. Olha a roupa que ele está usando, é roupa de militar. O movimento operário, ele visita as cidades industriais. Depois ele vai criar direitos, sindicatos, tudo controlado por ele, tudo por conta da pressão dos sindicatos. Mas né? Oligarquias traídas, então a aliança entre o Rio Grande do Sul dele e Minas Gerais, que fora traída por São Paulo. E tudo isso começa a instaurar dentro de São Paulo um sentimento revanchista que vai levar à Revolução de 32, como a gente falou aqui, com São Paulo querendo a Constituição, mas muito mais querendo retomar o poder, querendo que se tornar novamente um Estado poderoso, querendo que essas oligarquias, essas elites estejam no topo do governo do país. E também a classe média que exigia direitos, e o Getúlio ia tentar abranger isso ao máximo. Então ele passa a ser um novo paradigma do Estado Nacional Estatista. Foi uma nova forma de governo, uma nova forma de governar, porque até então o Brasil tinha um liberalismo excludente, que era um governo que não se intromete, mas também não ajuda. Só se beneficiam coronéis e oligarcas. Então, um liberalismo bem esquisito. E depois, a partir dali, o Estado toma para si essa responsabilidade no Estado Nacional Estatista e o Getúlio rouba a faixa do Júlio Prestes e coloca no peito. Chegando ao fim de um vídeo. Não vou falar nem mais um vídeo, porque não é mais um vídeo. É um vídeo, finalmente, o primeiro vídeo postado em mais de um ano aqui no Rick Videoaulas. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Se você quiser mais vídeos sobre as eleições, sobre os vídeos que a gente já estava fazendo, quiser que continue postando os cortes, segue a gente lá nas redes sociais, @Rick Videoaulas. Eu quero voltar a fazer, porque eu tô muito feliz de poder voltar a gravar. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido, porque, sei lá, eu tô ansioso e enferrujado também, mas eu fico muito feliz de ter vocês de volta aqui também, de poder voltar a gravar vídeos. Logo a gente deve melhorar essa edição também, tanto de intro como de tudo mais. Eu tô gravando mais ou menos como eu gravava antes, mas eu pretendo melhorar isso também. Muito obrigado por assistir, muito obrigado pelo apoio, inscreva-se no canal, deixa o like se você gostou, se não gostou pode deixar o dislike, mas me fala nos comentários o que você não gostou, pra eu poder melhorar nas próximas vezes, tá bom? Muito obrigado por assistir, até a próxima, valeu!